Olá, começando Conexão Legislativa de hoje e nesse momento em que o Brasil e o mundo passam por essa pandemia da Covid-19, a gente escuta aqui no Conexão Legislativa representantes das cidades do estado de São Paulo falando como estão enfrentando esse momento. O meu convidado de hoje aqui no Conexão Legislativa é o Amaury Toledo, secretário de Saúde de Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Amaury, bem-vindo ao Conexão Legislativa. Boa tarde, Júlia. É um prazer estar aqui na Conexão Legislativa, trazendo o que acontece aqui no nosso município de Caraguatatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Pois é, Amaury, a gente sabe que cidade litorânea, que as pessoas gostam de passar os seus finais de semana, os seus feriados, nesse momento, e que vive uma economia também justamente ligada a esse período de férias, de festividades, a gente sabe o quanto está sendo impactada nesse momento por essa pandemia. Puxando lá para o início disso tudo, mas no começo do ano, quando vocês entenderam sobre essa pandemia, foram passada a informação, quais foram as primeiras ações aí em Caraguá? Ô, Júlia, logo no início, quando já estava aquela crise na China, né, tomando conta da China, nós já entendemos que seria uma pandemia e que já era uma pandemia que chegaria até o Brasil e a nossa cidade. Então, nós iniciamos com a compra de equipamentos, de EPIs, né? Nós iniciamos os nossos processos de compra para poder prevenir. Um ditado que eu sempre uso aqui, Júlia, é melhor prevenir do que remediar. Já dizia as nossas avós, né? Então, a gente precisa prevenir. A gente já imaginava tudo que estava por vir. Então, nós fizemos isso e começamos um diálogo junto ao nosso hospital da cidade, que nos dá suporte, que é a Casa de Saúde Estela Maris, e junto à organização social, que também nos apoia aqui no município. Então, nós iniciamos já lá no início de março, essas conversas e esses processos de compra. E dentro de quando começou, vocês entenderem, né, como poderia afetar não só o estado de São Paulo, o Brasil e a cidade, como é que foi essa conversa, não só aí em Caraguá, né, mas com todos os outros secretários aí da região, porque eu imagino que teve que ter algum tipo de conversa para entender como é que seriam as ações. Se você puder contar esse antes para a gente, para ir depois a gente aos poucos e chegando aqui no mais atual. Tá. Aqui nós somos 4 cidades na microrregião do litoral norte, é Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Nós temos os 4 secretários e as 4 equipes técnicas da secretaria. Nós temos um excelente relacionamento. Nós nos conversamos bastante, nós temos um apoio da nossa DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, que fica em Taubaté também, e todas essas conversas e ações foram iniciadas. Lógico, cada cidade com a sua metodologia, mas todas pensando num bem comum, porque afinal o litoral ele é geograficamente diferenciado. Então nós temos poucas estradas que trazem os turistas, né, para cá. Então nós conversamos e iniciamos lá atrás, junto com o apoio dos nossos prefeitos. Aqui eu vou falar em nome do meu prefeito, prefeito Aguilar Júnior. Nós iniciamos esse trabalho com aqueles bloqueios sanitários, barreiras sanitárias, não é? Nós iniciamos, mas que não prosperaram, porque são estradas estaduais. Naquele momento, não havia um entendimento que deveria bloquear, mas sim fazer, bloquear efetivamente, mas sim fazer essa barreira sanitária, que é de instrução, aferição de temperatura, de indicação do paciente, do suposto paciente que tivesse temperatura alterada, para as nossas unidades, né? Que nesse momento já estávamos preparando todas as unidades básicas do município, com as entradas em separado.
Pois E não. essa comunicação com a população, porque o senhor tocou num ponto importante, né? A gente tem estradas que levam as outras pessoas para o litoral. Então, imagina a preocupação dos moradores da cidade, a gente está falando de Caraguatatuba, então, da cidade de Caraguatatuba, que é a porta de entrada aí do litoral norte, né? Para ir para Ubatuba ou para São Sebastião, Ilhabela, majoritariamente todo mundo passa por Caraguatatuba. Como é que foi essa comunicação com as pessoas da cidade? Porque tinham já, talvez, o receio de receber turistas, né, e não se contaminar, de ter que fazer o isolamento na cidade e ter a mesma preocupação com gente vindo de outras cidades. Para equacionar tudo isso, como é que foi? Olha, Júlia, eu vou falar para você que não foi nada fácil, porque nós somos um município turístico e os hotéis eles estavam com as reservas canceladas. Primeiro foi feita uma conversa com a associação comercial e os vários segmentos da sociedade aqui de Caraguatatuba, incluindo igrejas, a sua própria associação comercial e vários segmentos. Foi feita uma reunião, promotoria pública acompanhando, o juiz também daqui de Caraguá, um dos juízes, né? Eles acompanharam o nosso prefeito, secretários. Foi feita uma grande reunião, isso lá no início de março, e delineado o que nós pensávamos que deveríamos realizar no município para preservar a nossa população. E tudo isso foi grandemente explanado através de lives, da própria comunicação no município, os meios de comunicação daqui do município, jornais, rádios, tudo isso foi comunicado, as estratégias que nós adotaríamos e adotamos naquele dado momento. Então, a população foi inserida. E, lógico, a preocupação naquele momento era desse isolamento social grande, né, no estado de São Paulo, e aqui grande parte das casas do município são de veraneio, né? Então são as pessoas têm muitas casas aqui. Então o nosso medo eram as pessoas saírem das suas cidades para virem fazer um isolamento social Isolamento. em Caraguatatuba, né? Isso nos preocupa, pois não. Não, eu estava concordando justamente isso, né? Das pessoas quererem passar o isolamento na praia, né? Então, mas aí os nossos supermercados começaram a lotar, né? As ruas começaram a ficar movimentadas, porque a nossa população, na grande maioria, respeita o isolamento, né? Respeita bastante. Mas os supermercados começaram a ficar muito cheios. E aí veio a campanha da vacina H1N1 também, que foi outro ponto bem confuso nessa nossa realidade, porque a primeira fase da vacina H1N1 era para idosos. Então, muitos idosos que têm casa aqui vieram para cá fazer o isolamento, e Uhum. aí as doses que nós recebemos do governo, que condizem com a nossa população, não dava, aí criou um constrangimento no município, mas graças a Deus tudo foi resolvido. Mas com isso, complementando o que você falou, nós tivemos uma noção, né, grande dessa afluência, né, de pessoas Uhum. vindo para cá passar o isolamento. E, secretária, a gente sabe o quanto o gestor público sofre nesse momento com algo que vai mudando diariamente. O quanto o senhor teve que explicar, explicou agora para a gente tudo o que foi feito desde o início e com tantas outras vertentes acontecendo no meio do caminho. De março para cá, como é que tem passado a pandemia por Caraguatatuba, com questão de casos, de óbitos? Eu sei que a gente não consegue, nesse momento, talvez, dizer um número exato, mas, enfim, de um jeito mais global, como a cidade de Caraguatatuba está passando nesse momento pela pandemia? O Júlio, vou complementar uma questão. Você colocou no início dessa pergunta, tanta coisa nova acontecendo, de fato, né? Acho que essa será uma geração que ficará marcada como os secretários do Covid-19 ou a saúde do Covid-19.
porque acho que há mais de 100 anos, há um século, não se vê algo dessa forma, né? Nem uma guerra, né? Mas muito complicado, principalmente por ser uma doença nova, nós tivemos que entender e nós tivemos até agora 12 normativas vindas do Ministério da Saúde, entre o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. Então, a cada dia muda, né? Cada dia muda, é um passo para lá, é o outro para cá, não usa isso, não pode usar, volta, enfim. Então, e a gente tem que estar bem atento e ligado a tudo que está acontecendo e tudo de novo que vem. Então, nós estamos, os funcionários da saúde nesse momento, eu falo em nome de todos, quer esteja havendo uma epidemia de fato no município, que faz parte da pandemia ou não, os funcionários da saúde estão todos muito cansados. Estão todos cansados. Sejam aqueles que estão esperando chegar, né, a acontecer de fato os atendimentos, porque muitas cidades do estado não estão tendo, né? Isso. São Paulo já está num estresse, né? Quer seja aqueles que ainda não têm ou aqueles que têm, todos estão muito estressados. A saúde está estressada. Então a gente pede a colaboração de todos que tenham paciência nesse momento com a saúde. Tenham paciência, porque aqueles que estão de linha de frente estão num momento dificílimo e com medo, cuidando e com medo de si próprio. Mas nós aqui em Caraguá, nós estamos enfrentando a situação com a coragem do nosso prefeito, do Aguilar Júnior, em fazer o isolamento, em propor e acompanhar o decreto estadual, no primeiro momento um decreto municipal, e após acompanhando o decreto do governo do estado, pedindo o isolamento e seguindo as normas que nos foram designadas. Então nós temos a mente tranquila e nós temos o sentido do dever estar sendo cumprido. Nós não estamos tendo um estouro de casos, mas entendemos que esse momento provavelmente chegará. Ele está se aproximando pelos feriados que foram feitos, não é? Sequencialmente, muitos carros vieram para Caraguatatuba, circulou muita gente semana passada, né? Semana retrasada e passada com os feriados, circularam pelo município. Né? Isso traz um pouco de desconforto para nós da saúde, que tanto priorizamos e ficamos preocupados. Nós ficamos preocupados, na verdade, pelo número de leitos que nós temos, pela quantidade de leitos de UTI que nós temos no município. Então, até o momento, eu posso te dizer que nós estamos levando conforme o governo do estado está pedindo, estamos conseguindo manter. E a gente sabe que essa questão de capacidade de leitos em cidades que não são tão grandes, cidades litorâneas, sempre, desde que eu me conheço por gente, a gente escuta falar sobre essas questões de ampliação de hospital no litoral, mais leitos e afins, e a gente sabe que nesse momento os leitos são prioridades para quem está com a Covid ou que tem algum tipo de suspeito, mas a gente tem que, do outro lado, a gente também tem as outras doenças, né, que continuam junto, né? Então, também para equacionar essa questão. Juntando isso com a questão de testagem, o senhor falou, ainda não chegamos no pico, pode se aparecer mais casos, até por tudo isso que o senhor falou, de gente que foi nos feriados antecipados para a cidade, vocês não podiam impedir as pessoas entrarem, só tinham a recomendação. Eu sei que os seus prestadores de serviço, a secretaria, todo mundo conversava com quem estava chegando na cidade, porque nós ouvimos o senhor já no Jornal da Rede Alesp falando sobre essa situação das barreiras sanitárias, não podia ser impeditiva, vocês não podiam impedir, vocês tinham só que falar e as pessoas não tinham a consciência. Isto posto, que era importante para dizer quem não conhece a realidade do litoral, o quanto testar mais ajudaria a secretaria e os governos a entender que melhor forma ir contra a doença?
Então, Júlia, aqui nós estamos seguindo o protocolo do Ministério. Nós estamos testando aqueles grupos identificados pelo Ministério da Saúde, que são os profissionais de saúde que estejam com os sintomas, né? Ou aqueles e os próximos que moram com eles, quando o profissional está com sintoma. Os idosos, os profissionais de segurança pública, os profissionais que têm comorbidade, limpeza urbana. Nós seguimos à risca o que diz o protocolo do Ministério, porque nós sabemos que é impossível você fazer uma testagem em toda a população. Até porque esse teste rápido que é feito, você faz ele hoje, ele te dá negativo. Você pode pegar a Covid de hoje para amanhã. Então, ou hoje mesmo, você já pega, não é? E você tem os falsos negativos, tem uma série de outras evidências que nos faz testar aqueles que estão tendo os sintomas. A gente sabe que não tem teste para o planeta inteiro, não tem teste para toda a nossa população. Então, nós temos que usar os protocolos que estão aí à disposição do Ministério para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Lógico. Aí, complementando, vamos lá. Aí vamos dar o exemplo, as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência de idosos, todas essas nós estamos fazendo aqui em Caraguatatuba. Né? Então, se numa ILPI, numa casa de idosos, tem um profissional que está com os sintomas, nós testamos ele também, e estamos fazendo toda nas casas dos idosos. Se aparecer de novo, a gente vai lá e faz de novo, porque a gente tem que preservar essa população. Aí, teve um teste positivado desses profissionais, vai para as nossas unidades, e lá sim é feito o PCR, que é aquele outro teste incômodo, aquele cotonete grandão que faz no nariz, que faz na garganta. Agora, o senhor falou um pouquinho atrás na entrevista sobre ter a paciência com a saúde e o quanto os profissionais da saúde estão exaustos. E eu não estou dizendo exausto só fisicamente, mentalmente, de você lidar com uma doença que você não sabe como é que vai ser. Né? Como é que vocês têm lidado com os profissionais, no sentido de algum tipo de apoio psicológico ou de conversas, ou de que eles se sintam seguros? A gente fala das EPIs, mas não só as EPIs é importante na questão de segurança, mas precisa se sentir bem de todos os lados, né? Como é que é essa questão? Porque eu acho que a questão mental deles nesse momento, se pra gente já é difícil, imagina eles. Então, Júlio, olha, nós moramos aqui numa cidade que não é tão grande, né? Caraguá tem aí 120 mil habitantes, nós temos um hospital, né? A nossa Santa Casa, que nós falamos, nós temos 3 UPAs instaladas e temos um hospital regional, que foi recentemente inaugurado aqui com 14 leitos, mas o que acontece? Os profissionais de saúde, eles circulam entre os três mecanismos, quer seja da organização social, da Santa Casa, quanto do regional. Então, nós não temos um público grande de profissionais que possa cobrir a todos. Todos são acolhidos, cada um pela sua instituição, e nós temos também instalado aqui no município, são 12 linhas, 10 ou 12 linhas de telefone específicos para fazer atendimento psicológico aos profissionais que precisarem. Então, é 24 horas por dia, temos psicólogos, voluntários, na grande maioria são voluntários do município, que estão aqui preparados para receber as ligações, para poder acolher esses profissionais, ouvir, dar esse apoio, não é, a essa população. Mas a gente tem tido, assim, bastante contato, muita fala, muita conversa, para tirar um pouquinho desse peso, vamos dizer, é um peso. Porque quem está na linha de frente está lá super preocupado, e quem está na retaguarda, a gente também não pode esquecer, também está super preocupado e cansado. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, todas as pessoas que trabalham, os profissionais da saúde num contexto geral.
E aproveitando essa questão da fala, de conversa, eu sei que o senhor faz um trabalho com o Conselho de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como é esse diálogo com os outros secretários. Justamente agora a gente está indo para uma reta final aqui do nosso programa, e também eu já quero falar um pouquinho de reabertura da economia, né? Sim. Sim. Eu sou um dos diretores do Conselho Estadual de Saúde, né? Conselho dos Secretários de Saúde do Estado de São Paulo, COSENS. Eu faço parte da diretoria e a gente tem uma conversa grande. Nós temos um grupo onde nós, diariamente, todas as informações, tudo que está acontecendo, nós somos atualizados e a gente fica sabendo como está todo o Estado de São Paulo. Nós temos uma visão geral de todas as regiões do Estado, porque nós temos diretores por todas as regiões do Estado, 20 diretores. Então, isso é muito importante. E isso nos traz segurança e nos traz conhecimento para atuar dentro do nosso município. E você quer saber sobre a abertura? Isso, mas só deixando, pontuando, né, a importância desse diálogo entre os secretários de saúde de todo o estado, porque assim, como a gente está aprendendo no dia a dia com a pandemia, o que faz essa conversa, essa troca de experiência é primordial nesse momento, né, secretário? Mas nossa, com certeza, Júlio. Olha, o que um passa já repassa para o outro, isso vai melhorando, né? Vai nos dando força e direcionamento para não errarmos também. E fora isso, nós temos as nossas reuniões agora virtuais, tá? Desses diretores, né? Mensalmente, ou algumas que são extra, né? Reuniões extra, para a gente poder definir muita coisa e ter uma conversa, porque é feita uma conversa dessa diretoria, do COSEMS, junto à Secretaria de Estado. É uma ligação, todos trabalhando em benefício da mesma população que todos fazemos parte. E para essa reta final mesmo de programa, faltam alguns minutos para acabar, não posso deixar de falar de reabertura econômica, que é o Plano São Paulo, que o governo do estado já lançou para as próximas semanas. A cidade de Caraguá é uma cidade litorânea e uma cidade turística. Como vocês já estão pensando essa questão de reabertura? Foi montado aqui, através do pedido do nosso prefeito Aguilar Júnior, uma comissão também muito grande dentro do município, envolvendo todos os segmentos do município, quer seja religioso, da associação comercial, da saúde, de outras secretarias. Olha, foi a promotoria envolvida, foi feito um trabalho muito grande para fazer a reabertura e nos seus passos, criando até decreto municipal, não é? Criando os nossos decretos alinhados com o do governo do estado para poder fazer essa reabertura. Então, nós estamos muito bem alinhados com isso. Seguimos à risca o decreto do estado e temos todos os nossos profissionais envolvidos fazendo essa cobertura. Então, quando você fala, como que está essa reabertura, né? Essa comissão ela está bastante envolvida e todos trabalhando em conjunto. Então não tem um segmento falando não vou seguir, vou quebrar. Não, estamos todos alinhados porque a gente é preocupado, a gente sabe que precisa voltar o comércio a funcionar, voltar a fazer a vida financeira do município, lógico, do estado e do país, voltar a funcionar, mas com os critérios. Então ontem mesmo teve uma gravação da Associação Comercial do presidente, da Associação Comercial para todos os associados, que eu fiz uma participação dizendo, né, vamos cumprir as regras, vamos cumprir o que deve ser feito, uso de máscara, né, o álcool em gel, fazer horário diferenciado para idosos, manter o horário estabelecido pelo município de 4 horas de abertura dos comércios, todos, né, no mesmo período, ficar, né, para que não haver aglomeração, porque assim a gente fala uma língua só e todos conseguem tocar a vida dessa forma diferente, né? Que agora a gente está aprendendo. Pois é, esse novo normal também, né, que todo mundo está falando, né, depois da pandemia. Espero de coração que as pessoas saiam melhores do que entraram nessa pandemia. Mauri, eu já te agradeço
por ter cedido o espaço da sua agenda aí em Caraguá para conversar aqui com a gente. Eu que te agradeço, Julie. Foi um prazer estar aqui de novo. E quando vocês precisarem, é só avisar. Caraguá sempre está à disposição para estar falando sobre a nossa cidade. Obrigada, esse é o Mauri Toledo, secretário de Saúde de Caraguatatuba, que conversou com a gente sobre como a cidade está enfrentando a pandemia da Covid-19. Se você quiser rever esse programa de hoje e todos os outros, é só correr lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e ver toda a nossa programação. Até a próxima, tchau!